Olá a todos! Então, este episódio é para falar de uma coisa que eu adorei, que foi vivenciar as constelações da Mariana que ela fez em dezembro de 2024. Foi uma experiência enquanto participante das constelações, foi muito bonito ver por três motivos. Primeiro, todos nós podemos constelar, sim. Todos nós podemos ser consteladores, sim. Todos nós podemos tudo. Uma realidade. O que é que todos nós precisamos ter como premissa? Entrega, humildade e sentir que nós só somos aquilo que nos entregam, apenas e só. Então a Mariana foi exatamente isto, ela só foi aquilo que cada um entregou. E o que é que ela recebeu no fim? Surpresas e revelações que nem ela própria um dia sequer imaginou. Já terminaste? Já terminei. Agora vou-lhe dar a palavra. Olá! Agora vamos começar este episódio. O Pedro que já estou habituada a levar com os elogios dela, senão ficava aqui toda sem jeito. É verdade, tivemos a minha primeira vez, aqui há uns 2 ou 3 episódios falámos sobre as constelações, o que era isto, e ainda hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa a perguntar-me o que é que são constelações? E disse, eu não vou responder a isto por mensagem. Olha, vai ver a série da Netflix e vai ouvir o nosso episódio, está bem? Para quem não ouviu, eu acho que é o episódio 41, 42, assim, o que são constelações sistémicas na prática, ou constelações... o pragmatismo das constelações vai Mariana Tavares. Exato. É assim que se acho chama, que é o 42, Mariana. Acho que é o 42, é capaz, sim. Pronto, e é verdade que falávamos disso e que depois aconteceu efetivamente as constelações em grupo, e foi tão estranho, porque foi a primeira vez que eu fiz um evento presencial que eu andava a adiar há muito tempo. Eu andava à espera há muito tempo. Nunca na minha vida achei que o meu primeiro evento presencial na vida fosse um grupo de constelações. No meu espaço. No espaço da Cláudia. Não, e da Sofia, se faz favor. E da Sofia, que não poderia ser de outra forma, porque são aquelas pessoas que, como vocês podem ver e presenciam na primeira linha, quem mais acreditam em mim, às vezes mais do que eu própria em mim, mas isso também é ao contrário assim, portanto está tudo bem. Fazemos uma boa equipa nesse sentido. Mas foi muito estranho, e para mim o mais estranho foi porque para mim sempre foi muito óbvio que eu nasci para o coaching, por exemplo, e mesmo quando fizemos a certificação e que havia pessoas que, porque aquilo para mim era muito natural e etc, mas como o coaching é uma coisa tão pragmática, para mim era muito óbvio que eu tinha nascido para aquilo e fazer as ferramentas e etc, e está bem, está tudo certo. Eu nunca na minha vida achei que tinha nascido para ser consteladora. Yeah. Mas naquele dia, eu já tinha sentido muito isto noutras situações, mas ali foi mais uma vez uma estalada de luva branca, porque no meu primeiro evento de constelações eu ter 13 pessoas, para mim já foi... What? Como assim? Depois, cada constelação que se fez ali, eu pensei no final, durante eu não pensei em absolutamente nada, não é? Era só para ser meio-dia, atenção. Era só para ser meio-dia e passou a ser quase o dia inteiro. Foi uma manhã inteira, meia tarde, e depois a seguir ainda fiquei com uma pessoa a fazer constelação individual, que acabei de saber que... Foram só 3 horas. Foram 3 horas, eu não sabia, não fazia a mesma ideia de quanto tempo é que tinha sido a constelação, mas partimos ali pedra e, pelo que eu soube, graças a Deus partimos ali muita pedra, e a minha professora de constelações dizia muitas vezes: é suposto nós sairmos de um dia de constelações ou de uma constelação leves, não é suposto nós... Eu pensava, fogo, um dia inteiro a constelar ali, a viver aquilo tudo e a sentir aquilo tudo, como é que uma pessoa sai leve? Eu saí leve. Claro, eu não posso ser o mesmo, está bem? Levanta-te, tareiazinha. A Cláudia representou em quase todas as coisas. Só não representei numa, tá? E só tareia. E olha, pode-se dizer que o mais pesado que estava na constelação ia sempre para ti. Fogo. Então, a última coisa a última personagem que eu representei, que eu constelei, a pessoa que estava a constelar não fazia a mais pálida ideia das dores que eu estava a ter. E depois... não sabia
do que é que tinha acontecido na família. Depois foi à procura e no dia seguinte... Soubeste isso? Ela Sim, disse-te? mandou-me mensagem. Boa. No dia seguinte recebo uma mensagem a pedir-me desculpas por todas as dores que eu tinha sentido, mas que efetivamente aquelas dores tinham um sentido de ser, por tudo aquilo que depois foi-me relatado, que, como é óbvio, vai ficar para aquele momento, como a Mariana partilhou muito no início, as constelações da Mariana são um lugar seguro, onde o que é vivenciado ali fica ali. Mas para vocês terem uma noção, portanto, das situações todas que vivenciei ali, aquela última foi muito interessante porque aquela pessoa não fazia ideia o que é que me estava a acontecer. Para não ela, sabia o que é que aquela pessoa que tu estavas a representar tinha vivido. Exatamente, e quando ela descobre e faz-lhe todo o sentido, foi assim... Sim, porque ela saiu da constelação literalmente e foi perguntar a uma familiar exatamente. O que é que esta pessoa tinha passado e era exato o que ela descreveu, fazia todo o sentido com o que a Cláudia tinha sentido no corpo dela. Exato, foi obviamente que só senti as dores ali e depois quando se sai, como diz a Mariana, o objetivo é libertar porque aquilo não é nosso, não é? Só estamos ali Sim, nós falámos muito sobre isso, sobre a questão de separar. Exatamente, pronto, só que quando as pessoas são um bocadinho mais sensíveis... Sim, eu ali uma ou duas pessoas, tu e outra pessoa, que são mais sensíveis e que sabemos que o somos, portanto... E que sabem que o são e sabem para o que é que vão. Exatamente. Realmente, pronto, é mais agressivo, às vezes é mais complicado. Mas no meu caso, fui sentindo, acho que bati aqui, desculpem. No meu caso, claro que eu vou sentindo muitas coisas e não vale a pena tentar controlar nada numa constelação ou tentar perceber nada, porque aquilo vai dar tudo ao contrário do que nós achamos que vai ser. E realmente, quando eu confio na minha intuição e no silêncio da constelação e tudo mais, a coisa flui. Então foi muito transformador eu acabar aquele dia, olhar para trás e perceber: caraças, eu nunca me senti ansiosa, nervosa, nunca senti que não era capaz, nunca senti, fluiu tudo tão bem. Até os momentos de pausa, de silêncio que tu fostes fazendo, estavam todos muito interessantes. E eu pensei, será que eu nasci mesmo para isto? É que nasceste, para mim. É que foi tão estranho o quão à vontade eu estava. E natural foi. E depois a fazer, ou seja, todas as reflexões que fizemos e tudo o que eu ia, porque no fundo, lá está, não há uma métrica para as constelações. Uma vez eu lembro-me de estarmos em formação e uma colega minha partilhou uma história e a minha professora perguntou: então queres constelar isso? E ela: sim, quero. Então bora. E estavam as duas aí lá para o centro, para o palco, e a minha professora disse assim: agora vocês que já estão a terminar a formação, que já estão a achar que foi o pai que fez assim, a mãe que fez assado, guardem isso para vocês, porque agora vão aprender que o vosso julgamento não serve para nada nas constelações. E não serve. Tomem Bruna. E não tinha nada a ver, porque os padrões são padrões, mas cada família é uma família e cada dinâmica é uma dinâmica, e nós temos mesmo que aprender a sentir para conseguir guiar uma constelação. E para mim, que era a pessoa que não sentia nada nunca, em lado nenhum, em circunstância nenhuma, só sentir o que não é meu sequer, foi ok, sim, eu sou capaz de fazer isto. E todos os feedbacks que eu recebi de todas as pessoas, tenham constelado ou não, apareceu uma pessoa lá para assistir, que se inscreveu e tudo mais, mas que eu não sabia que era consteladora. E quando ela escolheu disse que era consteladora, eu assim, ai meu Deus, para. E se eu faço alguma coisa de errado? Eu pensei, vai só, confia e vai. E é muito isto, toda a transformação que se viveu naquele dia, quer dizer, temos pessoas que a meio da constelação se viraram, mas é suposto eu desagradar os meus pais? Sim, é muito engraçado, Mariana. Eu acho que ninguém se prendeu a lado nenhum, ninguém se prendeu a nenhum papel, nem a nenhuma expectativa, foi tudo muito fluido. O que eu garanto, como espectadora que fui, não é? De todos aqueles processos que tu conduziste e que fizeste com que fosse possível, foi a entrega das pessoas. Por isso é que a terapia funciona, quando há entrega. E isto, paralelamente, vou só abrir aqui um parênteses, na hipnose é exatamente igual. A última sessão que fiz antes do Natal, era uma pessoa que queria muito fazer, trabalhar ali questões relativamente aos pais,
E foi a única sessão que aquela pessoa não desligou. Pois. E eu disse, isto é um processo, pá, pensei logo nas constelações, porque imagina, as sessões anteriores para trabalharmos tópicos específicos, correu tudo muito bem entre coaching e hipnoterapia, mas depois ali houve um bloqueio, porque a pessoa não sente. Não, lá está aquilo que tu dizes de ver. Yeah. A pessoa tem de deixar-se permitir-se sentir, é do sentir que faz a viragem. E nas constelações é a mesma coisa. Por isso é que eu digo muitas vezes que há pessoas, por isso é que eu queria uma consteladora. E dizia isto à Mariana, ela no início se calhar achava que eu dizia só por simpatia, mas esta é a grande diferença, é hoje eu ter um cliente como tive naquela sexta-feira e pensar assim, epá, esta pessoa precisa de fazer uma constelação. Precisa, se ela quiser ver, porque aquela pessoa precisa de ir ver, de sentir, para poder dar a viragem. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha que constelou individualmente com a Mariana, que ela já tinha feito e já fez um processo de hipnose relativamente, ali um trabalho específico relativamente a um ente familiar. E, ok, tinha feito ok, mas a resistência dela é tão grande que eu disse, não dá para ir mais. Tipo, o teu subconsciente o que te está a dizer é, tu não esquece. Então, o que é que aconteceu? Disse, pá, vais sentir e vais ver se queres fazer uma constelação. E obviamente para ela foi incrível a constelação, não é? E 24 anos depois eu vejo-a tomar uma atitude que era impensável relativamente àquele familiar e que o que eu senti na voz, que eu até fiquei assim um bocado abananada. Até eu fiquei, nem eu estava à espera que o resultado fosse... Às vezes eu própria fico surpreendida com o resultado do trabalho que fazemos juntas, sabes? Que deu com a pessoa. Sim. Porque quando as pessoas se entregam realmente... tem que haver esta entrega. Eu às vezes fico abismada, eu nunca me passou pela cabeça. Eu pensei, ok, vamos fazer esta constelação, isto é um assunto tão mastigado que a constelação não veio daí, não é? Nós estávamos a constelar um tema tipo random, tipo de género, sei lá, agora vou mandar uma situação para o ar que não tem nada a ver, tipo, não consigo, sei lá, treinar. Pronto, não consigo ser consistente a treinar. Mandar um tópico completamente aleatório. Não tinha nada a ver com aquilo, mas quando começámos a desdobrar, a dada altura eu pensei, a dada altura não, no final da sessão eu pensei, esta situação que tem 24 anos não vai ficar resolvida agora. Pensei para mim, não estou à espera que a pessoa tome uma atitude só com esta constelação, porque quando tocámos nesse assunto foi muito óbvio que não se ia mexer em nada. Mas repara... Quando eu soube hoje que se mudou alguma coisa com esse ente e que se mudou a postura e a atitude e tudo, eu fiquei, como assim? Exato, mas atenção pessoas, atenção. Mas ela também já tem um trabalho feito antes. Há muito trabalho desta pessoa feito, há muito um querer perdoar, há muito um querer libertar esta dor, há muito um querer uma data de coisas, mas quando se trata de pessoas muito racionais, que é o caso desta minha amiga, ela trabalhou e pá, está tudo certo, não basta só querer. Depois tem que haver o clique. Sim, e o que acontece o que eu acho que é o interessante da constelação é, pá, vai lá e vê. Sente. O sentir tem que lá estar. E por isso é que eu acho tão impactante que é, esta pessoa não chegou ali miraculosamente e acabou. Não, depois a seguir não venham com a expectativa de mas o outro fez e aconteceu. Pá, aconteceu porque o outro já fez muito trabalho para trás. Sim, claro, sem dúvida. Feta atenção. Às vezes, claro, as pessoas que eu tive fizeram constelação e foi assim, foi pessoas que já tinham mastigado muito e feito muito trabalho. Depois a percepção e o entendimento que elas têm daquela constelação é 10 vezes mais amplificado. Sim, porque para uma pessoa que nunca fez nada ou que está há muito tempo sem fazer nada ou sem mexer naquela questão em específico, pode mexer. A constelação é só o início, não é? Agora, naquele caso, abre portas, como é óbvio. Abre portas e desbloqueia muita coisa e está tudo certo. Agora, ainda hoje... Não foi hoje, eu estou um bocado baralhada, mas agora nestes dias houve uma sessão, eu tenho dado muitas sessões e feito muitas constelações e às vezes felizmente, graças a Deus, mas depois às vezes já me baralho um bocado. Mas havia uma cliente que me dizia, Mariana, ela constelou a primeira vez este assunto há muito tempo com outra consteladora. E ela disse-me, eu constelei a minha confiança, eu percebi que a minha confiança estava ancorada na minha mãe e eu entreguei naquela constelação a confiança à minha mãe
E pronto, e ok, eu deixei de sentir as dores dela, etc, etc. Ok, boa. Então, mas e agora o que eu tenho que fazer no dia a dia? Eu disse, então, agora no dia a dia, e depois ao longo da sessão, isto foi sessão de mentoria, não foi sessão de. Foi para digerir o que ela viveu na constelação em grupo, no caso. E ela, a dada altura, percebemos que havia coisas super importantes, decisões importantes que ela tinha que tomar na vida dela, que não estava a fazê-lo por lealdade à mãe. Disse, então, tu entregaste simbolicamente aquela confiança à mãe, à tua mãe, está tudo certo, mas na prática, agora tens que continuar o caminho, não é? E o caminho é desagradares a tua mãe, etc, etc, porque faz parte claro, do caminho. Então é muito isto, claro que há situações em que vai ser o clique e vai, e há outras em que vai só abrir uma caixa de Pandora. Salvo seja. Só abrir a caixa de Pandora. É isso que eu ia dizer, às vezes traz tanto medo e tanta dor que as pessoas preferem não abrir. E está tudo certo. E está tudo certo. É o caminho de cada um. Agora não venham é dizer que funciona para uns e não funciona para outros. Não. Tudo é funcionável. Nós, primeiro, temos que estar preparados. Segundo, temos que sentir. Se não houver sentir. E às vezes nós queremos muito sentir e ainda não estamos preparados para sentir também. Sim. E só temos que perceber que às vezes não é quando a gente quer, é quando a gente consegue. E é muito difícil tu quereres fazer caminho e teres aquela pressa e não conseguires sair do mesmo sítio. Às vezes eu lembro-me de fazer constelações em que, e trabalhei muito a questão do meu pai e às vezes o Tiago diz, é através do teu pai, lá estás com o teu pai, e tem sempre coisas para tratar, ainda estás com essa coisa. Sim, claro. E é muito isto, às vezes uma pessoa vai por degraus, ok, agora tomei esta atitude, agora tomei esta, e depois aquela que eu achava que já estava resolvido, mas de repente olho para a situação e fico, não está resolvido realmente, eu continuo a fazer isto com o meu pai, ou continuo a não fazer aquilo com o meu pai. Não. Então, nós às vezes precisamos de ir por camadas, como aconteceu com esta minha cliente que eu estava a falar, para depois conseguir ver a big picture, porque às vezes a atitude mais importante nós não estamos a fazê-la. É mesmo. E no outro dia eu publiquei um reel sobre isso, que era, eu tive que aceitar os negócios do meu pai para conseguir prosperar nos meus. Claro. Porque eu estava constantemente a julgar o meu pai pelos negócios dele. Sim. Ele falava-me dos negócios dele, já estava pronto, lá vem ele com outra coisa e agora não sei o quê. Foi tipo, não, ele está a viver a história dele, ele sabe o que é que está a fazer. Claro. Com a vida dele, com os negócios dele e etc. Mas eu tive que ir por camadas, tive que ir tirando tipo cebola, para depois, é quase como nós temos a cebola e o centro da cebola nós temos que ir tirando a camada da cebola para depois chegar ao evento, sabes, primordial. Sim, sim. Então, sim. Na hipnoterapia é exatamente igual. E com essa tua amiga aconteceu o mesmo. Ela foi tirando, descascando, mas a minha surpresa foi porque no início da sessão ela dizia que não. Ela dizia que não. Está tudo bem, eu estou ótimo. Aquela coisa que eu dizia na constelação em grupo, na brincadeira, comecei a explicar que normalmente nós dizemos, eu estou ótima, tenho uma ótima relação, está ótimo, tudo ótimo. Tudo ótimo. Eu estou ótima. Quando vocês estão na merda, desculpem, mas eu estou bem, eu estou ótima. Temos merda por dentro. Então é muito isso. E ela chegou muito com esta postura de, não, claro que ela não disse, estou ótima, mas tipo, não, eu estou confortável com essa situação, está tudo bem em ser assim, ok? E eu senti aqui, não foi pensei, foi mesmo senti, e quando eu sinto, malta... Eu sinto. Eu sinto, e eu ultimamente eu nunca me engano, há bocado em off eu estava a contar, cada vez eu confio mais na minha intuição, porque é tipo, é certo, quando vem cá de dentro, vai só, porque não tem hipótese, mesmo em sessão eu sou assim, eu estou a dar sessão a uma pessoa, e se aquilo me bate no estômago, eu, ok, calma que está aqui alguma coisa. E eu senti ali, bateu e eu, ok. Vamos lá destrinçar isto de outra forma, até lá chegar. Foram 3 horas de constelação, 3 horas ali a partir pedra, mas eu nunca pensei que aquela pessoa fosse assim, mas foi, porquê? Porque o centro da cebola estava ali. Exatamente. Residia ali. Na hipnose é igual, Mariana. A diferença é que nós na hipnoterapia de 2 em 2 dias, de 2 em 2 noites, ou seja, mais ou menos 3 em 3 dias, podemos lá ir escarafunchar, ou seja, até encontrarmos o EVO, que é o evento original, como nós chamamos na hipnoterapia, até nós lá chegarmos, o que nós andamos a trabalhar são EVs, que são eventos eco. E o evento eco é tudo o que ecoa a equação emocional do evento original.
tudo o que ressoa, por isso é que é muito importante, quando as pessoas vêm para a hipnose connosco, nós dizermos, ok, se não vamos trabalhar, imagina uma questão qualquer. Por exemplo, tive uma cliente minha que um dia deste há de fazer uma constelação contigo e queria Como trabalhar... qualquer outra cliente tua, não é? que queria trabalhar uma questão de uma situação que lhe aconteceu aos 3 anos de idade. E eu disse, pronto, se não for nesta sessão, tentamos daqui a 3 dias, antes dela ir de férias, era uma coisa que tinha. E naquela primeira sessão ela viu tudo. Mas às vezes não acontece. Então o que acontece é, aí dá para nós andarmos, ela fez uma hipnose ativa, portanto eu andei lá a levá-la aos meandrezinhos, e mesmo assim ela não se deixou ir ainda mais fundo. Mas, como ela diz, ela chegou ao sítio que era para resolver aquele assunto. Sim. Ficaram lá muitas portas para abrir, mas ela conseguiu lá chegar. E acho que esta parte das constelações, elas mostram-nos, às vezes, a porta que a gente não quer abrir. E nós podemos entrar, se nos permitirmos. Depois não dá para andar como na hipnose, a ir lá mais vezes, mas tão rapidamente, era isso que eu queria dizer, mas dá para constelar muita coisa sempre. Sempre, eu costumo dizer, dá para constelar tudo. Tudo. Até a nossa casa, até Exato. de tudo, dá para constelar tudo. Mas é muito isto, eu acho que isto acontece principalmente porque nós vemos as coisas a acontecer, e quando vemos as coisas a acontecer, primeiro percebemos porque é que as outras pessoas têm as atitudes que têm, e isto aconteceu, foi muito óbvio. Houve uma pessoa que o pai dela teve o tempo todo a olhar para o chão. E depois, e normalmente quando uma pessoa está a olhar para o chão em constelação em grupo é porque a pessoa está focada na morte de alguma coisa. E eu fui perguntando à pessoa se tinha morrido alguém, se tinha falecido, não sei o quê. E no fim, o homem tinha estado no ultramar, traumas de guerra e tudo mais. Ou seja, nós vemos a dor que os nossos pais, os nossos avós, os nossos ancestrais viveram. E veio muito aqui, aquela pessoa viu, ok, eu vejo aquilo e não é por isso que eu preciso de compactuar com isto ou conviver com isto, ou etc. Então é trazer esta paz e clareza de, ok, aquela pessoa passou por aquilo e está tudo certo. E acho que é essa a magia da constelação, é eu ver que, tal como eu sofri, aquelas pessoas que me provocaram aquele trauma ou aquela vivência também sofreram e também viveram a sua história. Então eu não tenho que ter pena deles, mas eu sim tenho que perceber que hoje em dia temos ferramentas que antigamente não tínhamos, carregamos coisas que não são nossas. Também tivemos uma pessoa, que isso era outra questão, que eu tinha muito receio de não conseguir ir à ancestralidade sem ser à parte do comportamento e dos traumas e etc. E de repente estávamos nós a constelar o que aquela, no caso era a linhagem toda feminina, trazia de carga. Eu já não lembro qual é que era o evento que surgiu de origem daí, mas nós vemos tudo a acontecer e é tipo, coisas engraçadas que eu achei. A Mariana disse uma coisa no evento de constelações, que foi aquilo que nós vamos representar é também um reflexo muitas vezes que pode acontecer para nós, de questões nossas. Gostei muito disso. E a outra questão que eu achei muito interessante é que da parte da tarde já houve pessoas que não puderam ir, e éramos menos, e então a Mariana andou a pedir uma ou duas pessoas para entrarem e saírem várias vezes, e depois ela teve a explicar, e foi muito interessante ver a mesma pessoa a entrar e a sentir coisas tão distintas, porque ela ia sempre representando coisas distintas. E a pergunta que te faço é, Mariana, imagina que tu não tinhas pessoas suficientes, tu podias meter algum boneco ali no meio? Sim, pode-se pôr, mas numa constelação em grupo é preferível as pessoas poderem sair e entrarem. Sim, naquele caso, também não, lá está. Pois, depende não é? Muito das coisas. Mas naquele caso eu tinha elementos ali que eu vi claramente que não estavam a dizer nada à situação. Claro, e que podiam. Eu podia fazer isso. Se não, podias ir pedir à pessoa. Se não, podia fazer de outra forma. Okay. Mas é mais complicado porque a pessoa está numa só de ver. E depois se trouxeres, não é uma coisa que se faça muito. Okay. É preferível sempre as pessoas. Okay. Boa. E eu também pedi a pessoas que têm mais facilidade. Por exemplo, nessa constelação tu estavas deitada no chão, claramente
pronto, a sentir tudo o que tinhas para sentir, não fazia sentido nenhum eu tirar-te a ti, porque tu ias demorar algum tempo a processar, etc. Foram pessoas que não estavam a interagir nada dentro da constelação, aquilo não era ali que estava ao ponto. Então, ok, e esta pessoa está bem, está tudo ok, são pessoas que já fizeram constelações, então está tudo ok, porque havia pessoas que nunca tinham ido a uma constelação, havia outras que já fizeram montes de constelações, então é uma pessoa que estava super à vontade e que eu sabia que estava, então eu própria pedi a essa pessoa que saísse e voltasse a entrar noutro lugar. E foi muito confuso para essa pessoa que saiu e entrou várias vezes, porque é uma pessoa que às vezes ainda tenta racionalizar muito. Então não estava a perceber quem é que eu era, e tens que explicar quem é que era, e não sei, calma. A necessidade de controle às vezes traz-nos isto, então é só sentir. E foi este o meu grande desconforto na primeira vez que fiz constelações, porque é só sentir. Claro. E por isso é que a Mariana foi uma experiência tão interessante, que a Mariana já foi convidada para ir à Margem Sul a fazer um evento de constelações em grupo. A seu tempo ela irá partilhar depois quando é que isso irá acontecer. Foi convidada para ir ao Alentejo também. Exato. E irá fazer novamente... Irei fazer novamente este mês de janeiro. Em princípio, no dia 26 de janeiro, se não for esta parte, eu já cortei, mas em princípio será no dia 26 de janeiro, vou voltar a fazer nas Caldas, antes, e depois devemos, a partir de fevereiro, começar a expandir a coisa e a começar a fazer viagens para fazer constelações em grupo, porque graças a Deus temos tido ótimos feedbacks. Verdade. E portanto, se me querem além fronteiras, a gente vai além fronteiras e é um grande sentido de missão poder... Sim, era isso que eu te ia perguntar agora, em jeito quase de fecho deste episódio, é como consteladora daquele teu primeiro invento, consegues-me dizer assim aquilo que mais levaste de ganho daquele dia? Epá, a transformação das pessoas, sabes? Eu vi ali e estou toda arrepiada a dizer isto e vou tentar não me emocionar, porque hoje em dia sou este ser emocional. Mas aquela leveza que eu estava a dizer que vim no final daquele dia, eu não sei explicar. Voltando ao último episódio da visualização, eu quando me despedi um dia da fábrica de pastelaria, eu visualizava-me tantas vezes a acordar cheia de energia, entusiasmada com o meu trabalho e a chegar à cama com sentido de missão cumprida e de coração cheio pelo impacto que fiz e tudo mais. Eu juro que eu visualizei isto tanta vez, Cláudia, tanta vez. Há uma meditação que eu sei de cor, de trás para a frente e de frente para trás. E ela perguntava como é que eu queria sentir-me quando acordasse e como é que eu queria sentir-me quando me deitasse. E era exatamente isto que eu visualizava. E naquele dia, já houve vários dias em que eu, felizmente, me deitei e me levantei assim, mas aquele dia foi exponenciado, sei lá, eu saí de lá e eu percebi, fogo, agora eu sei o que é que há pessoas que eu conheço que sentem, porque aquela transformação daquelas pessoas, todas as lágrimas que vieram, às vezes uma frase pequena que veio e que quando foi na parte das falas terapêuticas, às vezes quando foi aquela fala que aquela pessoa disse para aquela avó que nunca conheceu e que de repente manda vem assim aquele choro cá de dentro, tipo, caraças, tipo, era isto, estava aqui, era aqui que estava. E todos aqueles momentos, e naquele dia eu saí das constelações, fui para casa, completamente offline, não mexi mais no telemóvel, recebi imensas mensagens, não mexi mais no telemóvel, tipo, agora preciso me sentar só a absorver, e estive a jantar com o meu marido e a contar-lhe como é que tinha sido e, sei lá, a prepararmos coisas para o Natal e tudo mais, mas super chill. Ao outro dia eu acordei, mesmo com aquela coisa de eu tenho que ir agradecer a cada uma daquelas pessoas que lá esteve, porque sem cada uma daquelas pessoas não tinha sido a mesma coisa e foi um dia tão mágico. E mandei mensagem a cada uma delas, personalizado, a dizer exatamente o que estava a sentir e a agradecer pela confiança, mas foi mesmo genuíno, sabes? Claro, eu senti mesmo com o coração a pulsar, tipo de eu preciso de agradecer a estas pessoas tudo o que nós vivemos ontem. E quando dei por mim foi uma enxurrada de mensagens, testamentos e mensagens mais simples a agradecerem o quão incrível tinha sido, pessoas que já tinham feito, pessoas que nunca tinham feito. Perdão, umas constelaram, as outras que não constelaram,
Mas que toda a foram gente só fez assistiram e processo. representaram. E que para todas as pessoas que ali estavam foi um processo, pá, e foi incrível. Eu não tenho palavras para descrever pá, o sentido de missão cumprida que eu senti naquele dia. Foi, pá, para mim eu vivia aquilo todos os dias. Claro, A um dia sério, vais viver. foi... Todos os dias não, Todos os mas dias não, mas mais vezes. ok. Todos os Certa dias atenção ao manifesto. Cuidado com o que eu digo, que agora ainda me aparece aí alguma. Não, mas todos os dias não, mas pá, se eu puder viver aquilo muitas vezes, todos os meses, eu sou muito feliz. E às vezes é só uma constelação individual que uma pessoa faz Claro. num dia e que não é só, que para mim é só mais uma constelação, que nunca é só, mas pronto, é uma forma de dizer. E para outra pessoa às vezes é uma virada de chave, um tsunami gigante. Yeah. E não é só o que aparece na constelação, é o que nós fazemos com isso. Yeah. Então é isso. Portanto, 26 de janeiro, em princípio, temos aí novamente Emoções fortes, transformações, descobertas e principalmente uma coisa que eu acho que para mim é o que diferencia a Mariana, que é ela entrega depois o conforto no sentido de, se a pessoa não percebeu, ela vai ter tempo de perceber, vai poder partilhar com a Mariana e vai sentir que não foi só lá ver o filme, comer pipocas e bem-se embora. Não, ela depois é acompanhada e obviamente depois pode destrinçar e... Sim, eu estou a estruturar agora o meu método e, se Deus quiser, quando sair este episódio já vou ter o meu atendimento mais estruturado. Tem sido também assim um mergulho, porque às vezes o que nós fazemos é muito fácil fazer para mim, mas é muito difícil explicar. Pois é. E tu sentes a mesma dificuldade, não é? Sim, sim. E estou a trabalhar muito afincadamente nisso com uma pessoa em específico. Estamos a estruturar o meu método e, se Deus quiser, quando este episódio sair, já vai estar no mundo o meu método de atendimento, para as pessoas perceberem o que é na prática e como é que funciona e como é que podem ter com tudo direitinho, porque eu não quero ser só uma consteladora, claro, que e é tu não incrível, és só. e eu não sou só, lá está, isso está no meu coração assim muito, muito óbvio, que eu quero sempre dar continuidade e dar caminho à pessoa, e não quero ter só pessoas a ver filmes nas minhas constelações. Pois. Então é muito isso, nós fazemos a constelação, no final de cada constelação há toda uma reflexão sobre aquilo que vimos e sentimos e absorvemos. Tiro imensas dúvidas às pessoas, que toda a gente interage. E depois há a possibilidade delas poderem... E depois há a possibilidade de continuarem, claro que sim, mas só naquele dia já mastigamos imenso e dou sempre trabalhos de casa, faz isto, faz aquilo. É importante que para depois a pessoa não acabar ali, lá está. É aquilo que falávamos no último episódio, ok. Eu vi isto, eu senti isto e agora o que é que eu faço com isto? Vamos fazer um plano de ação para curar isto. Sim. Então é muito isto. E é aqui que a terapia funciona. É aqui que a terapia quando funciona. A pessoa se entrega e leva a entrega daquilo que nós terapeutas damos à pessoa, e o que ela faz com aquilo depois é magia. Claro, é muito incrível, é muito incrível. E obrigada a ti por, pronto, mais uma vez, confiares e me pôres neste caminho. Tem de ser. Quando é óbvio, a gente não vai desperdiçar ao Portugal. Quando for velhinha, tem de ser bem tratada. É só por causa disso. É tudo interesse. É só interesse. Ela diz-me sempre, ai, tu que não vais visitar ao lar. Basicamente. É isso. Até ao próximo episódio. Até ao próximo.